Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 14 para o 9º ano do ensino fundamental. Tranquilo aí? E nós vamos continuar a passear pela Europa. Nós vamos falar um pouquinho do continente europeu, da variedade, étnica, linguística, também ainda sobre as questões sociais. E a gente percebe que falar do continente europeu, passear um pouquinho, adentrar um pouquinho no continente europeu, nós vamos perceber que alguns mitos que nós temos sobre esse continente, ele cai. Não é verdade? Que mitos, por exemplo, da homogeneidade da sua população. E nós vamos começar essa aula de hoje falando sobre um país grande, ao contrário, um país bem pequeno. Ele é menor do que o estado de São Paulo, por exemplo. Tá? É um país que tem também uma população quase que do tamanho da população da cidade de São Paulo. Mas que, por outro lado, nós vamos ver uma variedade de línguas muito grande. E eu vou usar esse país como o exemplo da variedade étnica e linguística. Tranquilo? Então, um mapa rápido, tá? E vamos lá. A Bélgica. A Bélgica é um país da Europa Ocidental, de clima temperado oceânico, quer dizer, recebe influência do oceano, um clima temperado que tem as 4 estações do ano, e o terreno um pouco acidentado, é um terreno bastante plano, tá? Onde existe, inclusive, dos Países Baixos também, e fomenta-se muito para que se utilize a bicicleta, tá? Não é tanto quanto a Holanda, mas existe esse incentivo, e um país de 30,5 mil quilômetros quadrados. É um país e um litoral estreito banhado pelo Mar do Norte. Sua população de 11 milhões de habitantes. Então, se compararmos com o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Bélgica tem 30,5 mil quilômetros quadrados. Então, é um país bem pequeno. Voltando, mas em compensação, Zona Flamenga, aqui eu estou dizendo que é a língua, tá? Fala-se francês, fala-se o alemão, uma zona, além de tudo isso, ainda tem uma zona bilíngue. Pequenininho aqui, tá? Então, o que é isso? Grandes diferenças. A população da Europa não é uma única etnia. Tá? Por muito tempo, se enxergou a visão que tínhamos da Europa, que era um povo, Era aquele modelo de mulher, alta, loira, dos olhos azuis, pronto, e acabou. Não. Existem várias etnias. Existe variedade, tanto social, quanto econômico, quanto físico dentro da Europa. Então, eu usei esse país para mostrar para vocês essa variedade, tá bom? Mostrando que é um país o quê? Pequeno, relativamente muito pequeno até. Se você comparar com o Brasil, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Bélgica, 30 mil quilômetros quadrados. Então, ela não tem expressividade, expressão no cenário político e econômico mundial. Mas é um país que tem uma qualidade de vida excelente. Ok? Agora, são 24 línguas oficiais faladas na Europa.
além de 60 línguas regionais ou minoritárias. Na Bélgica, por exemplo, fala-se oficialmente francês, holandês e alemão. Quer dizer, oficialmente, 3 línguas, mas tem o flamenco, né? Tem aquela área ali que eu mostrei para vocês. Então, e quando eu falo de holandês, é como se eu falasse o neerlandês, neerlandês, Nederlandes, tá? A Holanda, na sua língua oficial, nós vamos falar Nederlandes, ok? Então, é muito interessante a gente conhecer isso. E olha só, são 24 línguas oficiais faladas na Europa, além de 60 regionais minoritárias. Eliane, então é muita diferença. É verdade. São países pequenos, porque a Europa tem ela toda cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, tá? São muitos países, aproximadamente 50 países, mais 24 línguas oficiais, mais outras 60. Então, existem diferenças. E nós já vimos algumas delas nas outras aulas. Tanto vimos que tem a diferença social, quanto também as questões políticas, tá? E os ideais. Tranquilo? Então, vamos tirar esse mito, tá? De uma Europa homogênea, tudo lindo e maravilhoso, perfeito. Não, até porque a Europa é composta também por seres humanos. E se os seres humanos não são perfeitos, o continente também não é. Tranquilo assim, pessoal? Eliane, e o que a gente faz? Então o Brasil está muito bem? Não, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa deixar a sua marca, trabalhar para que a sua sociedade seja melhor a cada dia. Que ela seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que ela é hoje. E isso depende do que você faz. Os europeus são seres humanos. Como nós já dissemos, é o berço da civilização ocidental. Mas não significa dizer que somos menos que eles. Tá? Isso nós precisamos tirar. Que eles são melhores, que lá é o lugar para se viver. Não! O seu país é um país incrível. É um país que tem um potencial magnífico e que você precisa aprender e conhecer para que você possa ser melhor. Aqui nós temos um mapa da Europa mostrando, né, a variedade dos muitos países e os tamanhos. Muitos países da Europa são menores que os nossos estados. Eu tive uma professora de geografia na faculdade, e ela sempre falava uma coisa interessante. Tem fazendeiro no Brasil que tem mais terras do que alguns países da Europa. E isso é uma verdade, não é exagero da parte dela, não. É uma grande verdade. Tá? Agora, isso implica dizer que existem problemas sociais também no Brasil. Existem discrepâncias, né? Poucos com muito, muitos com quase nada. Mas isso, para que isso mude, eu preciso ter consciência da minha cidadania e você da sua. E o que você está fazendo? Nível de desenvolvimento diferenciado. O continente europeu, como um todo, né, apresenta elevado nível de desenvolvimento econômico e tecnológico. Mas, nas partes, quando você tem aquele olhar geral, a Europa é desenvolvida, é sim, mas
existem contrastes entre os diferentes países e região. Então, é muito importante... Vamos pegar aqui. Olha só, o continente europeu, como um todo, apresenta elevado nível de desenvolvimento econômico e tecnológico. Agora, contraste entre diferentes países em regiões, em consequência das suas características históricas, políticas e econômicas. Nós vamos ver, por exemplo, vai ter um slide aqui que você vai ver sobre a indústria no Reino Unido. A Revolução Industrial ocorreu no século XVIII. Foi lá atrás. Agora, nós vamos ver países que ainda estão iniciando, estão engatinhando no seu processo de industrialização dentro da Europa, por fatores políticos, por fatores históricos. Certo? Por exemplo, eu brinco que a indústria portuguesa de maior sucesso é a mesma da época do descobrimento do Brasil. Eliane, você não está falando que a Revolução Industrial foi no século XVIII? Portugal chegou aqui em 1500. E a indústria forte deles, na minha opinião, na opinião da Eliane, é a mesma hoje ainda. Você sabe qual que é a indústria portuguesa que destaca? O vinho do Porto. É que faz o vinho do Porto. Então, existem esses detalhes que muitas das vezes nós não observamos quando falamos a Europa é desenvolvida. Tá certo? Então, nós temos um parque industrial muito mais desenvolvido do que o português, se você avaliar. Nós temos uma agricultura hoje fantástica, mecanizada também. Claro que nós temos aqui no Brasil existe ainda uma agricultura arcaica em muitos lugares. A agricultura familiar, que muitas das vezes que ainda faz queimada, que utiliza da enxada, muita mão de obra desqualificada. Mas nós temos também uma agricultura fantástica, mecanizada e que visa a exportação. Ok? Então, vamos ver agora mais um pouquinho, né? Há países com indústrias modernas, agricultura mecanizada e produtiva, prestação de serviço muito eficiente, como o Reino Unido, França e Alemanha e Itália, que inclusive, olha, esses 4 fazem parte do G7. Há outros com menor desenvolvimento industrial e uma agricultura menos produtiva, como Portugal, Grécia e ainda alguns com uma fraca industrialização e agricultura muito tradicional, como a Romênia, a Albânia. E aí, a gente poderia destacar uma coisa. Nós vamos olhar para a Albânia, nós vamos olhar para a Romênia e nós vamos ver que, no passado, na época da Guerra Fria, esses países recebiam influência da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram aqueles países que nós falávamos que estavam atrás da cortina de ferro. Tranquilo assim? Então, lembra que eu falei? Por razões políticas, históricas, muitos países estão começando a engatinhar na sua industrialização. E estão na Europa, são países europeus. Tá? Alemanha, indústria, né, e a tecnologia. Olha só, olha a agricultura, olha o aproveitamento dos espaços. E não podemos esquecer, eu coloquei aqui na segunda foto aqui, quer dizer, na foto aqui do lado, você percebe, tá? As
grandes montanhas. Então, o aproveitamento dos espaços é muito grande. O uso da tecnologia para que a produção possa ser grande é fundamental. Tá? As máquinas são construídas de maneira que elas gerem o menor impacto no solo, para não atrapalhar a produção. Tecnologia de ponta. Acho que é o sonho. Os professores estão dando aula, puxando, mostrando com essa tecnologia 3D. Então, isso faz parte dessa indústria hoje na Alemanha. Tá? Diga-se de passagem, a economia número 1 da Europa hoje. A indústria do Reino Unido. Olha aqui o que eu falei para vocês. Foi o berço, né, da Revolução Industrial. Então, hoje a indústria do Reino Unido não é isso aqui, não. Eu só coloquei isso aqui para mostrar para vocês que ela vem desde o século XVIII. Hoje, a tecnologia, a agricultura, a pecuária no Reino Unido é de ponta também. Utiliza-se poucos espaços com uma produtividade muito grande. Tranquilo? A Islândia, a Noruega, a Dinamarca, historicamente a economia desses países está baseada no quê? Na pesca. Brasileiro escuta assim, né? É o bacalhau da Noruega. Fala o português, mas o bacalhau é da Noruega. O bacalhau português, mas que vem da Noruega. O pessoal costuma brincar com isso, tá? É a maior produtora de pescados da Europa Ocidental. Nesses países, há tanto a pesca comercial quanto as comunidades tradicionais ligadas à pesca de subsistência. O que é isso? É aquilo que eu faço para sobreviver. Tanto há grandes industriais, grandes empresários da pesca, que pescam e que trabalham no peixe, né? Já faz todo um processo industrial para exportação, como também existe aquela população que pesca literalmente para sobreviver. Mas, lembrando, a qualidade de vida nesse país é excelente. Tá? Aqui uma foto, tá? Da Dinamarca e das suas embarcações, né? Da sua indústria pesqueira. E aqui eu achei interessante, é o modo de desenvolvimento da Dinamarca, dos países desenvolvidos que hoje na Europa eles estão buscando uma economia que nós falamos que ela é circular, que ela visa o desenvolvimento. Eu assisti uma entrevista de um empresário e ele diz: a nossa visão não é reciclar. A nossa visão, a nossa missão, perdão, é produzir zero lixo. Como isso é impossível, nós reciclamos o que sobra. Porque lixo é aquilo que você produz porque não pensou. Eu falei, Jesus, nós temos muito que caminhar e aprender ainda. Então, é um convite a você que está começando. Comece a desenvolver pesquisas para que haja qualidade de vida, para que haja desenvolvimento sustentável. Eliane, eu não sou nenhum mega empresário. Não. Estude a vida desses mega empresários. Eles começaram pequenos, com um pequeno projeto, com um pensamento, com um estudo, mas levaram a sério. O país que você vive é um país fantástico. É um tal número 1 em recursos naturais. Capacidade de água, nós temos, os nossos recursos hídricos é aproximadamente 10% de todo o planeta. Nós temos condições
de ir muito além. Depende de você nos seus estudos. A Albânia é um país localizado na Península dos Balcãs, sendo banhado pelo Mar Adriático a oeste. Sua economia é considerada uma das mais pobres do continente. Eu até usei essa expressão, que normalmente se usa fraco, mas coloquei a palavra pobre aqui para você ver que existe essa situação, tá certo? E aí, olha aqui, isso aqui você vê até no Brasil, né? O gado criado solto, existe. Mas mesmo lá já começam o gado confinado, que é a pecuária intensiva. Ok? Nós temos agricultura também familiar, bem precária, bem arcaica. Então, mostrar isso para você é mostrar que os países crescem e se desenvolvem a cada dia. Mas quem é que faz isso? É a população. Não é o país, é a população. É a maneira como você encara o desenvolvimento. Seu. Porque o país desenvolve e cresce quando a sua população cresce. Europa e os fluxos migratórios. É o que a gente vai ver na próxima aula. Porque você vai perceber que na busca por melhores condições, muitas pessoas vão deixar alguns países da Europa que não estão dando condições para buscar melhores condições e chances nos países ocidentais. Tranquilo assim? Então, pessoal, não esqueça de acessar a nossa plataforma, fazer as atividades. Para isso, basta você acessar, basta você apontar, a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela, tá bom? Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. E na plataforma, quando você fizer as atividades, marque que fez. Seu professor precisa ver isso, tá certo? Acesse também as nossas redes sociais e tchau, tchau. Até a próxima.